Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, por mais uma noite nós podemos nos reunir na presença dEle, mesmo que através desse aplicativo nós estamos reunidos em um só coração, em uma só esperança, em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica, no interesse de agradar, de louvar, de adorar, de agradecer o Senhor de nossas vidas. No intuito também de clamarmos, suplicarmos por tantas pessoas que estão necessitando da intervenção de Deus e também no intuito de ouvirmos a palavra de Deus, que é conforto, que é direção, que é repreensão, que necessariamente é o Evangelho que nos traz as boas notícias que nós tanto estamos precisando nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Dessa forma, meu amado irmão, minha amada irmã, meu desejo é que você, junto da sua família, possa estar bem e nós possamos ter um momento importante, sublime na presença de Deus, em adoração, em culto ao nosso Senhor. Aproveito esse momento para pedir a você para se inscrever em nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir o vídeo e também compartilhar o seu vídeo, ou melhor, o nosso vídeo, na sua linha de transmissão, nos seus contatos, para que mais pessoas possam estar conosco nessa hora louvando, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Também peço para que você, que está aí no Facebook, possa compartilhar esse culto para que mais pessoas possam estar conosco aqui adorando e ouvindo a palavra de Deus. Preciso dar alguns avisos. O primeiro aviso é que nós estamos nesse período da pandemia, esse período em que nós estamos vivendo, num tempo de oração ao nosso Deus, em clamor por nós, pelos nossos, e temos feito isso ao meio-dia, todos os dias, separando um momento e consagrando um tempo para clamarmos ao nosso Deus em favor das pessoas que estão à nossa volta. Peço e convoco você, meu irmão e minha irmã, para que possamos estar juntos em oração, em súplica, pelas pessoas que tanto precisam. O segundo aviso é você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta. A conta que vai passar aí para você é uma conta do Itaú. Essa conta é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. O Pix está aí para você fazer a sua transferência através do Pix. Então, todas as informações estão aí na tela para você anotar e também fazer a sua transferência através do Pix. Temos uma novidade na conta da Caixa Econômica, que é uma conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo, que é o Pix. Nós conseguimos, com a graça de Deus, o Pix dessa conta, que é uma conta específica, e eu vou ler para a primeira vez, né, para que você possa anotar. Então, o Pix da igreja, o e-mail da igreja, é ipi.ipib.adm.br. Então, esse é o cadastro do Pix dessa conta, que é uma conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo. Ok? Vamos orar? Senhor, nós estamos na sua presença, nós te louvamos, nós exaltamos o seu nome. Declaramos que o Senhor é Rei, é Deus sobre nossas vidas. E somos gratos. Somos gratos porque o Senhor é a única esperança que nós temos, ó Deus, de dias melhores. O Senhor é aquele em que nós esperamos silenciosamente, porque sabemos que do Senhor vem todo favor, todo refrigério, todo refúgio. Do Senhor vem toda provisão, providência. Obrigado, Pai. O Senhor tem feito grandes coisas. E nessas horas, ó Deus, da noite, junto com meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos cultuar-te, adorar-te, bendizer-te, ó Deus, e queremos e pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e pedimos que o Senhor fale abundantemente conosco. Esta é a nossa oração, oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Bem, vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 62. Salmo de número 62, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 2. O texto da palavra nos diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação,
e o meu alto refúgio não serei muito abalado. Bem, nesses tempos que eu e você estamos vivendo, são tempos difíceis, são tempos que muitas vezes eu e você estamos ansiosos, estamos medrosos, estamos desesperados. Mas nessa noite, através da palavra de Deus, nós recebemos o conforto, a direção, a orientação, o acalento que provém da palavra de Deus, sabendo que somente em Deus nós podemos esperar, porque Ele é a nossa única esperança, a nossa salvação. E quando nós esperamos nele, Ele se torna a nossa rocha, a nossa cidadela, o nosso Salvador, o nosso refúgio, o nosso porto seguro, o nosso cuidador. E por isso nós não somos abalados em meio a essas questões em que nós estamos vivendo. Meu desejo, meu irmão, minha irmã, nessa noite é que nós possamos adorá-lo, é que nós possamos bendizê-lo, é que nós possamos cantar que a nossa alma, nossa vida espera nele, porque dele vem a nossa salvação, dele vem a última palavra. E assim eu e você podemos cantar a uma só voz, que não há outro igual ao nosso Deus, e nós podemos fazer isso da nossa casa, do nosso jeito. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Se você quiser se colocar de pé, se coloque de pé, mas o interesse, o nosso interesse deve ser de louvar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com todo o nosso entendimento, querendo agradar ao nosso Deus, querendo entregar na presença do nosso Deus o nosso louvor. Vamos cantar, queridos. Ele é
Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Como é bom estar mais uma vez aqui junto com todos vocês, louvando esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, que deu seu Filho Jesus por cada um de nós. Por isso, meu irmão, nesse momento eu te convido que você possa exaltar o nome desse Deus através do seu louvor, através da sua voz, declarando a Ele que não há Deus maior como o nosso Deus, não há Deus melhor como o nosso Deus. Louve o Senhor Jesus de todo o seu coração nesse momento, junto com todos nós, nessa noite de louvor ao nosso Pai amado. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor, para o céu louvor. Meu Pai, nesse momento, meu Deus, nós agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a Ti, meu Pai, pela nossa casa, pela nossa família, meu Deus. Louvamos e glorificamos o Teu santo nome, meu Pai. Todo louvor, toda majestade seja dado a Ti, Espírito Santo de Deus, que tem nos confortado, que tem consolado as famílias, meu Pai, doentes, as famílias carentes, meu Pai, nesse Brasil, nesse mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma, meu Pai, a nossa família em Tuas mãos, Jesus, nesse momento.
guarda cada um deles, livra, meu Pai, de todo mal. Pois é o que nós te pedimos e entregamos em tuas mãos a nossa oração. Entregamos em tuas mãos, meu Pai, a nossa casa, os nossos amigos, o teu povo, meu Pai, em tuas mãos. Fica conosco e fale ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27 ao versículo de número 30. A palavra de Deus nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estejais, ou melhor, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Bem, eu quero começar essa reflexão, queridos irmãos e irmãs, citando o querido pastor Hernando Dias Lopes, quando ele diz que a vida cristã não é um mar de rosas, nem um parque de diversões. Na verdade, a vida cristã, principalmente olhando para esse texto, é uma vida constituída de lutas. A verdade é que a vida cristã é estar num campo de batalhas. A verdade é que a vida cristã é estar pronto para lidarmos com as dificuldades da vida, as coisas inerentes a todos os seres humanos. Ou seja, porque somos escolhidos por Deus, somos salvos e redimidos em Cristo Jesus, não quer dizer que nós não passaremos pelas dificuldades da vida, muito pelo contrário. Todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo e no Evangelho são cidadãos dos céus. Ele, o nosso Deus, não nos salvou simplesmente para vivermos confortavelmente, abençoados, vivendo uma vida somente de felicidades, de bonanças e de vitórias. Muito pelo contrário, muitas vezes eu e você precisamos entender que o nosso reino, a nossa cidadania, o nosso destino final não é nesse mundo, é na eternidade, que muitas vezes eu e você precisaremos lidar com as dificuldades dessa vida. Isto é preciso entender que a nossa maneira de viver deve refletir como está o nosso coração e onde está o nosso coração. Segundo o texto que nós acabamos de ler, a nossa vida deve ser digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, todo cristão é um embaixador de Cristo para levar as boas novas de salvação e de reconciliação em meio a esse mundo tão perdido, tão carente de uma mensagem que vem das boas notícias, esse mundo de tantas más notícias. É preciso entender, queridos irmãos e irmãs, que nós somos embaixadores de Cristo. Isso significa viver de acordo com esse Evangelho, viver de acordo com a verdade que nós pregamos e ensinamos. É preciso entender que eu e você precisamos viver coerentemente. E não apenas isso, segundo o texto, nós somos um soldado, nós somos convocados para o campo de batalha. Como cristãos que somos, a nossa missão é defender o Evangelho, a fé em Jesus Cristo, essa é a nossa missão. E também é preciso que eu e vocês sejamos unidos como povo de Deus, é preciso sermos um exército unidos. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo algumas recomendações aos filipenses, que são recomendações a mim e a você nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. A primeira recomendação do apóstolo Paulo é o princípio da coerência. O verso 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em uma só esperança, ou melhor, em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
É preciso entender, antes de tudo, querido, querida, que a palavra vivei no grego deriva da palavra grega polis, que significa cidade. Desse modo, a expressão correta de viver, acima de tudo, significa, no grego, literalmente, viver como um cidadão. E Paulo não escolheu essa palavra de forma acidental, muito pelo contrário. Paulo escolheu essa palavra porque os filipenses apreciavam essa palavra. Veja bem, o fato de ser cidadão romano era uma das coisas que os filipenses mais se orgulhavam. Eles faziam parte de colônias romanas. E esta cidade, a cidade de Filipos, era talvez uma das cidades mais especiais da colônia romana, do Império Romano. Veja bem, querido, querida, os filipenses tinham muito orgulho da cidadania romana. E mesmo estando a mais de 2.000, ou melhor, de 1.200 quilômetros de distância de Roma, eles viviam de acordo com as leis romanas. Eles replicavam os costumes romanos, eles viviam sob a influência dos romanos. Eles eram homens e mulheres romanos livres, possuindo todos os direitos e privilégios de serem romanos. E eles sabiam que representavam Roma no meio do mundo grego. Ou seja, eles entendiam que deveriam viver coerentemente como cidadãos romanos. E é por isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui um trocadilho para dizer: é preciso viver por modo digno do evangelho, conforme o verso 27 nos diz. Ou seja, semelhantemente, o apóstolo Paulo está dizendo que os cristãos, não importam em quais localidades geográficas eles vivem, eles devem entender que são cidadãos de outro país, do céu, da eternidade, da morada definitiva. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, da mesma forma que os filipenses honram e valorizam a cidadania romana, nós, como cristãos, e aqueles cristãos da cidade de Filipos, deveriam também valorizar a cidadania celestial. Eles deveriam viver de forma coerente com a sua cidadania, com os seus costumes, com as leis, obedecer os mandamentos da sua cidadania. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que nós devemos agradar o nosso Senhor, o nosso imperador celestial, e viver de acordo com as suas leis, com seus mandamentos registrados em sua palavra. Ou seja, embora os cidadãos ali deste mundo, os filipenses deveriam, como cristãos, entenderem que eles também eram cidadãos do reino celeste. Eles não pertenciam a esse mundo. Da mesma forma que eu e você não pertencemos a esse mundo, porque a nossa pátria é o céu, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos segundo as leis do Evangelho da graça de Deus. E é por isso que o texto vai nos dizer. É por isso que o teólogo Warren Isberg declarou que a Igreja de Jesus Cristo é uma colônia do céu na terra. E nós devemos viver como cidadãos do céu. Ou seja, tendo como base esse texto e essa frase, cada cristão deve promover a divulgação do Evangelho através da sua presença, da sua vida, da sua influência, das suas palavras, das suas ações. E é preciso viver, como Paulo está dizendo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que um bom cidadão do céu vai se comportar corretamente com ou sem supervisão de alguém, de um líder. Assim, então, como Paulo está dizendo, como os filipenses viviam de maneira íntegra como cidadãos romanos, agora os cristãos filipenses deveriam, como verdadeiros cidadãos dos céus, obedecerem a Cristo e o Evangelho, ou na presença de Paulo, ou na ausência de Paulo. Se nós olharmos em nosso contexto, nós vemos que nas empresas, muitas vezes e normalmente, são necessários supervisores, gerentes, para motivar os trabalhadores a atingirem as suas metas e os prazos. E não é
anormal que quando esses supervisores, quando esses gerentes saem da supervisão, muitas vezes a produção, a produtividade cai, porque muitos não obedecem à ausência. Todavia, os cristãos devem ser dedicados, entendendo o princípio da coerência, devem ser dedicados a Cristo e às suas responsabilidades, onde quer que estejam, servindo a Deus com humildade, com coerência, e vivendo e anunciando o evangelho da graça de Deus. Ou seja, os verdadeiros cristãos devem viver dessa maneira, revelando assim a sua identidade, revelando assim o seu compromisso com a missão do reino de Deus, de anunciar o evangelho da graça de Deus, sendo homens e mulheres que cumprem a sua missão de viver coerentemente com esse evangelho da graça de Deus. E aí nós chegamos na segunda recomendação do apóstolo Paulo, que é unidade na cooperação. Unidade na cooperação, o texto diz, verso 27, que estais firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja bem, querido, querida, a frase que estais firmes descreve uma formação militar romana, como os soldados ficavam lado a lado, com os escudos para o alto e com as suas lanças expostas. Era, sem dúvida nenhuma, a visão de maior força, uma posição de defesa dos soldados romanos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que impactar o mundo começa quando os cristãos estão firmes, unidos em um só espírito, em uma só fé. Quando eles estão vivendo a unidade da igreja, porque, sinceramente, querido, querida, a unidade da igreja foi uma das coisas que Jesus mais se preocupou. A unidade da igreja é definitivamente um interesse, um desejo de Jesus Cristo. Não é por acaso que na ceia de Jesus, ministrada lá no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus disse aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se você estudar um pouco mais a fundo o Evangelho de João, querido, querida, você vai perceber que logo depois, no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus Cristo orou para que todos aqueles que crescem nele pudessem ser um, e o texto diz: sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, nós temos com clareza, a partir da palavra de Deus, o interesse de Deus para a vida da igreja, que é viver a unidade, que é vivermos juntos. A igreja é chamada para ser uma só. A igreja é chamada para compartilhar este entendimento da unidade espiritual que existe no corpo de Cristo. Ou seja, cada cristão vivendo a realidade da vida eterna concedida por Deus, no novo nascimento que há em Jesus Cristo, de modo que nós somos um com o Senhor e somos uns com os outros, conforme a palavra de Deus nos diz. Segundo o verso 27, lutando juntos pela fé evangélica. A expressão aqui pode ser traduzida, ou melhor, traduzida por lutando juntos, no grego, dá origem à palavra atletismo, olha só. Porque a imagem aqui, querido, querida, é a imagem de uma equipe atlética trabalhando em cooperação, em coordenação e em direção e com um objetivo comum. E o objetivo aqui é muito evidente. O objetivo dessa narrativa, o objetivo desse texto é anunciar o evangelho. O único objetivo de estarmos juntos cooperando, querido, querida, não é para divulgarmos a placa da nossa igreja, para dizermos que as nossas igrejas são melhores do que as outras. Mas o objetivo da fé cristã é anunciar o evangelho da graça de Deus, apenas isto. Ou seja, a igreja deve lutar juntos no entendimento e na expectativa de que nós estamos jogando numa equipe unida para fazermos com que o evangelho de Cristo possa avançar no mundo, possa alcançar as pessoas,
principalmente nesses tempos de tantas dificuldades que eu e você estamos vivendo e que, principalmente, o mundo está vivendo. É por isso que o apóstolo Paulo reitera: estais firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está se referindo à fé cristã, que aponta para o conteúdo do evangelho, das doutrinas essenciais do evangelho. O apóstolo Paulo não está dizendo para lutarmos juntos pela igreja evangélica. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos lutar juntos pela fé evangélica, pelo evangelho, pelo objetivo da nossa fé, que é o anúncio do evangelho de Cristo e as doutrinas essenciais desse evangelho. Sem as verdades fundamentais desse evangelho, esse evangelho não é verdadeiro evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 a 4, ele declara o conteúdo do evangelho. Ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a palavra, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o Evangelho anuncia a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho anuncia a nossa condição de caídos e de pecadores diante de um Deus que é santo. Esse Evangelho anuncia que nós carecemos de um Redentor, de um Salvador. Esse evangelho afirma que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato incontestável, histórico, e que marca a fé cristã, porque é a prova de que Deus fez de Jesus o Senhor, o Salvador, o Cristo, e através da morte de Cristo ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. E ele agora tem a chave da vida e a chave das nossas vidas. E agora eu e você não vivemos mais a nossa morte, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós vivemos a vida de Cristo. Houve uma troca, uma morte expiatória. É por isso que eu e você agora temos vida, e vida de abundância. Nós não estamos lutando pela igreja evangélica, nós não podemos lutar pela igreja evangélica porque nós somos muitos. Nós devemos lutar pelo evangelho da graça de Deus, o anúncio do evangelho de Deus, da graça bendita de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, não de obras, não porque somos melhores. Na verdade, nós somos cidadãos dos céus e, por isso, eu e você precisamos viver coerentemente. Nós somos parte de um corpo, nós fazemos parte de uma família, de um time, e deve trabalhar em unidade, de forma cooperativa. E aí nós chegamos na terceira recomendação do apóstolo Paulo, que é a confiança no Senhor Jesus. Confiança no Senhor Jesus, o texto, no verso 28, nos diz: e que em nada estejais ou estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Querido, querida, é interessante que no grego a palavra intimidados não ocorre em nenhum outro texto do Novo Testamento. O termo intimidado no grego era utilizado para descrever a reação de um cavalo que está com medo em meio ao campo de batalha, de um cavalo que trava, que está assustado, com medo da batalha. Paulo está combatendo o nosso medo, a nossa intimidação frente às dificuldades da vida, queridos irmãos e irmãs. Paulo está sendo realista por dizer a condição dos cristãos. Paulo não está prometendo um falso evangelho de somente vitórias. Paulo não está usando a teologia coach para dizer que a verdade, que a bênção está dentro de você. Paulo não está mentindo, falando da teologia da prosperidade, de que você vai ser bem-sucedido financeiramente e que a sua vida serão somente vitórias. Paulo não está dizendo isso. Paulo está sendo realista por dizer que nós estamos em guerra. Se você, meu irmão e minha irmã, vive o evangelho, você está incomodando o mundo. Porque tudo que nós vivemos e somos e falamos contrapõe como censura a tudo que o mundo abraça. O que eu e você acreditamos vai na contramão do que o mundo concorda. Porque quando nós dizemos que Jesus Cristo é o único caminho, eles nos chamam de arrogantes.
Se nós declaramos que nós nascemos de novo e que é preciso que a pessoa, para ser salva, nasça de novo, nós estamos nos tornando fanáticos. Quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, eles nos têm como ignorantes. Quando nós dizemos que nós temos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, eles nos acusam de sermos melhores do que os outros. A verdade é que o Evangelho contém as coisas que o mundo odeia. O Evangelho contém a verdade de Deus. O Evangelho contrapõe a mentira, que é o mundo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se surpreenda se alguém criticar a sua fé, se alguém criticar o Evangelho de Cristo, porque é isso que nós vamos viver se vivermos de fato o Evangelho de Cristo. Todavia, a palavra de Deus nos encoraja, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Eu não sei se você entendeu o que esse texto diz. Olha o que esse texto está dizendo a mim e a você. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Você entendeu o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a vontade de Deus também, as dificuldades, as perseguições, é isso que o texto está dizendo. Os sofrimentos fazem parte da vontade de Deus. Assim como a salvação é um dom de Deus, sem dúvida, a salvação é um presente de Deus para aqueles que pertencem a Deus. O texto diz que essa graça foi concedida, é dar graciosamente. E Paulo escreve da prisão aos Efésios: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de vós, para que vocês não se gloriem. Ou seja, a salvação é, sem dúvida nenhuma, um dom da graça de Deus. No entanto, o sofrimento também é um dom de Deus, porque em sua graça soberana Deus não só nos deu a maravilhosa graça e o dom da fé de crermos no Evangelho, como também o privilégio de sofrermos pelo Evangelho de Cristo. Porque tal sofrimento nos fornece a recompensa da glória futura. É isso que o texto bíblico nos diz. Romanos capítulo 8, verso 17, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Ou seja, o sofrimento é parte integrante da graça divina. É por isso que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, minha irmã, os sofrimentos não significam que Deus nos abandonou. Pelo contrário, os sofrimentos é um sinal de que Deus está cuidando de nós, está muitas vezes nos honrando. O sofrimento não é um sinal de que Deus está descontente com a sua vida. Os sofrimentos que eu e você vivemos pode muitas vezes dizer que Deus se agrada da nossa vida por estarmos vivendo coerentemente com o Evangelho da graça de Deus. Eu não sei se você parou para pensar, mas Cristo sofreu. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, sofreu. Então, queridos, nós estamos em boa companhia se sofrermos por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, como suas últimas palavras em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a vida cristã não é fácil, é uma guerra, é uma batalha, é uma luta, é um campo de combate. A verdade é que a vida cristã deve ser vivida nesse entendimento de que nós não estamos nesse mundo para vivermos apenas bonanças. Pelo contrário, segundo a palavra de Deus, não, até mesmo sofrimentos fazem parte da vontade de Deus para nos moldar e também para trazer a verdade daquela palavra, que os nossos sofrimentos nesse lugar não podem ser comparados com a glória que há de vir do reino celeste, ao lado do nosso Senhor. É por isso que eu quero concluir, meu irmão, minha irmã, dizendo que quando nós fomos salvos por Jesus Cristo, quando Ele nos converteu e nos chamou para fazermos parte da sua família, da sua igreja, Ele não nos juntou a um clube social. Pelo contrário, nós fomos convocados para um exército, para um time. E a nossa missão é proclamarmos a fé em Jesus Cristo e a verdade do Evangelho.
É por isso que eu e você precisamos cumprir a nossa missão caminhando de forma digna de cidadão do céu, vivendo coerentemente aquilo que falarmos, vivermos, trabalhando na cooperação junto com os nossos irmãos e irmãs, na unidade, lutando juntos para divulgarmos o Evangelho de Cristo e não a placa das nossas igrejas. Muito pelo contrário. Entendermos que o Evangelho ele não está fixado em uma igreja apenas, mas é preciso que eu e você vivamos e lutemos o Evangelho da graça de Deus. Talvez você esteja sofrendo dificuldades, críticas, mas é preciso lembrar que um dia nós vamos triunfar com o nosso Senhor, com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia os nossos inimigos serão derrotados e nós gozaremos a eternidade ao lado de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós abramos os nossos olhos e possamos erguer as nossas cabeças, porque a redenção se aproxima de mim e de você. Me lembro quando Deus transformou o meu coração, que nós íamos conversar com o pastor Ariosto, e nós perguntávamos para ele, e aí, pastor Ariosto, como que o senhor está? E ele dizia, eu estou um dia mais próximo de estar perto do meu Senhor. Querido, querida, esta verdade deve pautar as nossas vidas, para que assim eu e você, em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, possamos entender o princípio da coerência, possamos entender que em meio a essas realidades que temos vivido enquanto igreja, é preciso estarmos unidos na cooperação da família de Deus. É preciso estar atento àqueles que estão sofrendo, é preciso estarmos conscientes da dor do nosso próximo, é preciso estarmos juntos no combate, no anúncio da fé, é preciso estarmos juntos como igreja, sofrendo juntos, uns com os outros. E, acima de tudo, querido, querida, tendo confiança de Jesus Cristo, porque, além da graça de Deus ser um dom de Deus, também os sofrimentos é um dom de Deus, mas os sofrimentos não anunciam que nós estamos sozinhos, pelo contrário, os sofrimentos, as perseguições anunciam que Deus está conosco, é uma garantia da palavra dele. Eu sei que eu e você estamos vivendo dias difíceis, dias de ansiedade, dias de luta, dias de perseguição ao Evangelho genuíno da graça de Deus. Mas nós podemos entregar as nossas vidas no altar de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Por isso, querido, querida, peço para que você possa, junto comigo, a uma só voz, cantarmos e louvarmos o nosso Senhor. Descansar em mim, é meu somente.
Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora e nesse momento tão delicado, como Igreja do Senhor, intercedermos a favor daqueles que estão sofrendo no nosso mundo. Nós oramos, ó Deus, pelos profissionais de saúde de nossa cidade, do país, do mundo. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão nos leitos de UTI. Ó Deus, por favor, estenda as suas mãos poderosas que curam sobre a vida de todos aqueles que sofrem, Pai, por favor. Nós oramos, ó Deus, pelas famílias de nossa igreja. Oramos, ó Deus, por todas as pessoas que estão precisando, necessitando desse evangelho, ó Deus, e segundo a sua palavra. Nós desejamos ardentemente sermos coerentes com a tua palavra, vivendo de modo digno do evangelho. Ó Deus, cooperando e lutando juntos, ó Deus, na unidade da igreja. Ó Deus, todos imbuídos do nosso único objetivo, que é o anúncio do evangelho da graça de Deus, que apesar de dizer que somos pecadores, nos apresenta o Redentor, o Salvador de nossas almas. Por isso, ó Deus, nos use em meio a esse tempo de tantas dores, de tantos lutos, para sermos, ó Deus, coerentes com a fé cristã e também, ó Deus, anunciarmos o evangelho que pode, ó Deus, trazer boas notícias às pessoas que estão tanto passando por dificuldades. E, por favor, ó Deus, traga aos nossos corações a confiança de que o Senhor tem o governo de nossas vidas e de que até, ó Deus, o Senhor permite o sofrimento, nós padecermos, ó Deus, pela honra e glória do Teu nome, entendendo que as nossas vidas, ó Deus, elas estão em Teu altar, Deus. E o Senhor tem cuidado de nós com toda sorte de bênção. O Senhor tem cuidado de nós com o Teu favor, com a Sua graça que nos alcançou. Por favor, ó Deus, que essa verdade, essa palavra, ó Deus, que foi exposta, possa, ó Deus, reverberar dentro dos nossos corações, para que através, ó Deus, de nossas vidas, muitas outras pessoas possam, ó Deus, conhecer a verdade e a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por favor, ó Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana, ó Deus, da Tua intervenção, do Seu cuidado sobre nossas vidas. Nos dê uma semana da provisão do Senhor em nossos lares. Esse é o nosso desejo. Oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Receba uma bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação e o fruto do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, meu desejo é que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus e que esse Deus das Sagradas Escrituras, do Evangelho, possa estar na sua casa te abençoando e usando você para que mais pessoas, em meio às lutas em que nós estamos vivendo, possam ser alcançadas por esse Evangelho e que nós não possamos estar intimidados, pelo contrário, possamos estar fortalecidos pela graça de Deus. Deus abençoe, boa semana nos vínculos do Calvário.